Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade com as nossas atividades e hoje eu venho aqui com um tema bem interessante, a ansiedade na vida escolar. Eu tenho percebido que isso é um assunto que bastante presente na vida de vocês, principalmente agora, e complementando com o assunto da aula passada, acredito que faz muito sentido a gente falar sobre isso. E eu quero iniciar com uma pergunta. O quanto vocês entendem sobre ansiedade? A ansiedade, para a gente iniciar, ela é o nosso corpo funcionando. Todos nós temos ansiedade. E aí, para algumas pessoas, em alguns momentos, ela se torna disfuncional. Para ela se tornar disfuncional, acontece alguma situação específica para isso acontecer, que normalmente nem sempre as pessoas, né, nós vamos identificar no momento. Isso depende aí do processo e o recurso que você buscar para identificar. Mas de forma aqui, de uma forma para vocês entender, é mais ou menos nesse sentido. Você consegue até saber, algumas pessoas até conseguem identificar, outras não vão saber no momento. Tem um fator desencadeador, mas não necessariamente depois que desencadeou, quer dizer que todas as vezes que você sentia ansiedade, aconteceu algo específico para sentir. Então, existem alguns sintomas que, dependendo da pessoa, se difere, mas normalmente um ou outro acaba aí, se de repente você comenta com alguém, olha, também sinto isso, também se identifica, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. E eu gostaria de lembrar de uma história que faz parte aí, né, dos primórdios, que lá atrás, na época da caverna, é, as pessoas daquela época, eles precisavam sobreviver, né? Eles tinham o instinto de sobrevivência e eles saíam lá para caça. Eles precisavam aí de alimento. Então, eles iam em busca aí desses alimentos. E aí lá naquela época, diante do perigo, porque eles estavam ali sobre os efeitos de todas as situações naturais da natureza, né, diante de animais, de algumas situações até naturais mesmo que a natureza coloca. E eles disparava neles, né, no corpo deles, todos os sintomas que a pupila dilatava, o coração acelerava, eles tinham reações de luta ou fuga. E aí, por quê? Porque eles estavam sempre ali naquele processo de adrenalina. Hoje em dia, a gente continua do mesmo, nessa adrenalina da mesma forma, só que com outras tarefas. Aquelas pessoas que trabalham, os pais que têm preocupações, têm as preocupações com contas, têm as preocupações com os filhos, e vocês na escola com preocupações com as atividades, com prova, com vestibular, a universidade que vai escolher. Então, vocês percebem o tanto de adrenalina? E aí é natural que em alguns momentos vocês tenham essas reações no corpo, né? Coração acelerado, suor na mão, falta de ar, vai desencadear alguns sintomas. E de repente uma situação vai desencadear isso em vocês. Então, para vocês entenderem aí o início disso tudo. E aí, em sequência, eu vou explicar para vocês quando a ansiedade ela se torna disfuncional. Como eu disse, a ansiedade nada mais é que o nosso corpo funcionando, porque na verdade todos nós temos. É isso que eu falei, é a adrenalina do dia a dia, né? E aí ela é o nosso corpo funcionando. E o que a ansiedade representa para a gente? São três situações que ela é de luta, fugir ou congelar. Então, o que acontece quando ela se torna disfuncional? É exatamente isso. Ou a gente vai enfrentar
ou a gente vai fugir da situação, ou a gente vai paralisar. Então, quando a gente ainda enfrenta, quer dizer que, apesar de ela ter se tornado disfuncional, a gente não deixou com que ela nos dominasse. Agora, quando a gente foge da situação, ela já está disfuncional. Mas ainda existe a chance de você mudar esse contexto. Quando você paralisa, aí já está num processo que não é interessante, pode ser bem prejudicial. E isso acontece por quê? Por conta dos nossos pensamentos. Existem algumas inibições de pensamentos que a gente faz que atrapalha esse desenvolvimento da ansiedade. Principalmente quando a gente antecede um processo. Por exemplo, quando você sabe lá que você vai apresentar um trabalho, o vestibular, a prova do vestibular que você vai fazer, a nota do corte de vestibular que te impede de passar, né? É real esse pensamento? Faz sentido? Já aconteceu? Então antecede um processo, você gasta uma energia ali, e quando realmente você precisa dessa energia para acontecer, acaba que você de repente não atrapalha, a ansiedade atrapalha, porque você já gastou toda a energia que você precisava ali naquela situação. Você poderia ter gerado uma preparação melhor, mas acabou que com essa ansiedade você não conseguiu. Então, acaba que se a gente conseguir trabalhar isso, dá certo de ter autocontrole dela. Porque, na verdade, todos nós temos e chega um momento que ela se torna disfuncional. Mas isso não quer dizer que você nunca teve controle. Você tem controle sobre ela, né? Imagina uma casa. E aí a casa, ela tem lá um alarme, não é mesmo? E aí imagina que esse alarme quebrou. Porque a casa tem um alarme para proteger, para cuidar, para evitar de acontecer alguma situação. Aí imagina que esse alarme quebrou. Com esse alarme quebrado, o que acontece? Uma folhinha que cai dispara esse alarme. Não é assim que funciona? A mesma coisa a ansiedade. Qualquer coisa que acontece vai desencadear essa ansiedade. Por isso que você precisa ficar sempre atento aos seus pensamentos, como você pensa e as possibilidades que você traz para ele. E aí, o que acontece quando a gente faz aí, acontece a de ansiedade se tornar disfuncional? A inibição de pensamentos e aí a dificuldade nas realizações de atividades, que aí pode acontecer no dia a dia da escolar. E aí, olha só, a ansiedade jovem estudante. O que acontece aqui nesse processo que a gente está conversando? Vocês estão no ensino médio, existe a transição aí da adolescência para o amadurecimento. O que acontece nessa transição? Responsabilidades, aumenta as responsabilidades. E aí isso também traz uma energia maior. E aí vocês vão tendo esse desgaste de energia que pode desencadear a ansiedade. E o que acontece? Para algumas pessoas, essa transição da adolescência para o amadurecimento traz o estímulo traz aí uma energia, um estímulo para continuar, para conseguir, que quer, e aí a pessoa fica cheia de gás. Para outras, pode trazer o desânimo. Então, diante dessa, é muito cansativo, não vou conseguir. Tem algumas atividades que eu já tentei uma vez, não deu certo, provavelmente agora não vai dar de novo, não vai dar de novo. Por que eu estou desgastando, colocando tanta energia aqui, se eu não sei como vai ser depois? E aí você começa a trazer alguns pensamentos que te trazem desânimo, e isso vai também reprimindo algumas situações e deixando e trazendo aí ansiedade, porque você acaba perdendo o controle da situação. Mas tudo isso acontece por quê? Porque existe um excesso de atividade, né? A vida escolar existe um excesso de atividade e você acaba encontrando dificuldade em lidar com essa situação. Em alguns momentos, você pode até falar, nossa, mas
Eu até tento me organizar, mas às vezes eu me sinto perdido. Então, o que que você tem que fazer? Identificar nesse ambiente o que que está acontecendo para você não ter esse controle em organizar a sua rotina, em ter aí colocar um propósito por que você busca essa sua realização. Porque pode estar acontecendo algo fora desse contexto escolar que você não esteja percebendo, que esteja influenciando. Então é importante também olhar fora, também em todo o contexto. E aí, a ansiedade, o que que ela faz? Ela, assim, manter a gente na zona de conforto. Todas as vezes que você sentiu a ansiedade, para quem entende que eu estou falando, como nós, no sentido de estar disfuncional, porque todos nós temos, né? Você sentir um pouquinho de ansiedade, como eu falei, é luta, fuga ou congela. Então, quando você sente, a tendência é você querer ir para sua zona de conforto. Identifica qual que é a sua zona de conforto. Geralmente, a zona de conforto é a casa, a cama e o quarto. Estou sentindo o coração acelerar, estou sentindo falta de ar, eu estou com medo, meus pensamentos estão me trazendo aqui. Então, ele reprime você de agir, de fazer alguma situação, e você quer ficar na sua zona de conforto. O interessante é que você não deixe que isso aconteça. Então, por isso que aqui eu coloquei, ó, realize suas atividades, mesmo que seja num ritmo menor. Então, mesmo aí que você faça devagar, mesmo que você não faça aí no mesmo ritmo que você tem costume, mas não deixe de fazer. Se você estiver num lugar onde desencadeou a ansiedade, faça as técnicas da respiração, busque o autocontrole, mude o foco naquele momento, se distraia de algum jeito, busque conversar com alguém que você tenha confiança, evite pessoas que fiquem perguntando toda hora, mas como que é, o que que você tem, o que está acontecendo? Nesse momento é importante que você faça a técnica da respiração, que é você inspira contando 4, segura 2 tempos e solta contando 6. E isso vai trazendo aí um relaxamento para você. Mas isso você tem que fazer bem concentrado. Se você está num lugar aí bastante movimentado, vai para um ambiente tranquilo e tenta fazer. Ou tenta trazer você para o aqui e agora. Focar no ambiente onde você está, fazendo a técnica de respiração, num processo, num ritmo menor, mas fica, enfrenta. Porque senão o seu cérebro vai associar que já que eu estou aqui, então vou para casa. E aí, todas as vezes que desencadear, você vai sentir a mesma coisa. Você está aí na escola, aí acontece, você está na escola, acontece de desencadear a ansiedade, todas as vezes você vai querer ir para casa. Ou se refugiar em alguma situação. E aí não é interessante. É importante que você tome controle disso. Então, vamos entender o que acontece no nosso cérebro de uma forma simples, uma explicação mais simples para que você consiga identificar o que acontece aqui nos nossos pensamentos. Vou contar uma historinha e aí vocês vão entender. Imagina que você está lá andando numa floresta, aí você olha para o chão e você percebe algo distorcido. Aí você leva um susto, você para. Quando você visualizou aquele algo distorcido, parou, foi enviado uma mensagem para o tálamo. O tálamo, ele é como se fosse o correio. Ele recebe mensagens e transmite para a amígdala uma outra mensagem por córtex. A amígdala é como se fosse o corpo de bombeiros. E quando recebe a mensagem, ela aciona, ela entra em alerta. E o córtex, como ele é calmo, tranquilo, e isso que você viu é algo, né, visual, ele vai buscar informações registradas sobre aquilo. E aí, quando isso acontece, ele vai identificar que aquilo não é uma cobra, é um pedaço de pau. E aí você vai fazer, que alívio! Sabe aquilo que quando acontece a gente faz assim, nossa, que susto que eu tive agora? É tudo isso que aconteceu no nosso cérebro. Só que isso é algo visual, né? E aí o que acontece? O cérebro ele tem informação de onde tirar,
para identificar se aquilo é real ou não. E o que acontece na amígdala? Quando ela aciona, dispara a ansiedade. Porque, na verdade, ela não entende ali o que está acontecendo, ela só recebeu um sinal de alerta. Por isso que você tem os sintomas. E o nosso cérebro, ele acredita em tudo que a gente pensa. Então, se ali teve algo visual, ele buscou informação e ele entendeu que aquilo ele poderia fazer uma diferença. Nos nossos pensamentos, não. Como ele acredita em tudo que a gente pensa, então ele não sabe diferenciar o real, o que é real ou não. Então, por isso que a gente tem que dar dados de realidade, que aí seria combater os nossos pensamentos, para ele saber fazer essa diferença. Por exemplo, você vai fazer uma prova e aí chegou lá na hora, chegou uma questão que você falou assim, poxa vida, não estudei isso, não sei o que é isso, o que aconteceu aqui? O professor colocou uma pergunta que eu ele não passou e não estudei. O que acontece? Você já acionou a amígdala e disparou ansiedade no corpo, porque você já ficou desesperado. Só que o que acontece? As próximas perguntas você sabe responder. Mas por conta disso, você já se perde e de repente algo que poderia ser melhor, uma prova que poderia até ser boa, acaba te prejudicando. Então, o que você tem que fazer nessa hora? Olha, essa pergunta eu não estudei, não lembro de ter aparecido nos meus estudos, professor ter passado. O que eu vou fazer? Eu vou para a seguinte, vou fazer as outras e quando eu terminar, eu volto nessa. Porque isso você evita de trazer um grau de ansiedade para você. Então, você trouxe possibilidade, e aí tem o que você fazer diante dessa pergunta, já que você identificou que você não estudou, que não caiu, que você não tinha no material, que o professor não organizou que passaria aquela pergunta. Então, assim, são situações que, de repente, se você conseguir ter o autocontrole, você consegue mudar. E é a mesma coisa que eu falei, como o nosso cérebro, nesses casos, ele não tem dados para diferenciar, então ele acredita. Se você já colocar um outro pensamento dentro desse, ficar naquela questão, ficar tentando identificar, ou trazer outro pensamento, vai dar errado, não vou conseguir, porque esse professor não colocou dentro da matéria que ele passou, pronto, você não conseguiu fazer as outras questões. Então, lembre sempre dessa historinha e tentem mudar esse contexto. É muito importante. Olha aí, organize os seus pensamentos, né? E aí, o que acontece? Quando você... Lembra que a gente falou do amadurecimento, né? Da transição para o amadurecimento? A gente precisa fazer algumas escolhas e renúncias. E o que é isso? Às vezes você precisa abrir mão aí de lazer para se dedicar mais aos estudos, porque você tem um propósito lá na frente. Às vezes você vai abrir mão do descanso em alguns momentos, apesar que é importante que você coloque aí um horário para o seu descanso, é importante. Família, de repente você, apesar que vocês ainda vão para o terceiro ano, outros estão aí no primeiro, mas é importante que vocês já tenham em mente que, de repente, se você for para fora, também tem essa questão família. E também não, nem necessariamente se for para fora, aqui mesmo, na sua escolha, na sua tomada de decisão, a família gostaria que você escolhesse uma profissão e você pensa em outra, você fica ali dividido. O que eu vou fazer? Né? Então, também tem isso. Tempo, porque é muita coisa, muito acúmulo de atividade, acaba pegando o tempo todo. Então, como eu vou me organizar, o que eu vou fazer? Vida social, quando a gente fala de renúncia, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas nesse sentido também. Inseguranças e incertezas. Aí, o que acontece? Você fica ali quando a gente falou de fuga, que pode trazer estagnação, por outro lado, se você enfrentar, você vai conseguir aí a superação, conquistas e realizações. O medo, ele faz parte da gente, é importante ele existir.
E aí é o que ele vai equilibrar essas duas situações, né? Ou você vai ficar naquela situação de fuga e estagnar, ou você vai enfrentar. E é importante que você sempre enfrente. Acontece cobranças, perfeccionismo e procrastinação, né? Em relação a cobranças, pode existir de você com você mesmo, da família com você, em vários contextos. E aí essas cobranças faz com que você fique buscando a perfeição, né? Mas nem tudo é perfeito. E não dá pra gente acertar sempre. É importante errar também. Então, essa questão do perfeccionismo, ser melhor sempre, conseguir mais, diminui um pouco essas cobranças. Será que precisa? Se você ir um pouquinho, desacelerar um pouquinho, você vai chegar do mesmo jeito, vai dar certo do mesmo jeito. E aí, de repente, quando você faz cobrança demais, que é o perfeccionismo, você também pode chegar no grau de procrastinação. Ou não, mas pode tender a isso. Ou tem aquelas pessoas mesmo que procrastinam. Tem cobranças, gostaria de ter o perfeccionismo, mas procrastina. Busca aí, sabe que consegue, sabe que vai dar certo, aí amanhã eu faço, depois eu consigo colocar em ordem, até pode dar certo. Mas aí você faz corrido, você cansa, você se desgasta mais, você se perde, você não consegue ter uma organização. E isso também não é interessante, porque vai trazer ansiedade. Porque você nunca vai se desligar, porque sempre vai ter uma preocupação. Quem deixa tudo para a última hora, sempre vai ter aquela preocupação que ainda precisa fazer alguma coisa. Então, por que já não faz e fica tranquilo e depois você não precisa ter essa preocupação? É importante. Como superar? Organização, disciplina, controle da ansiedade, usando a técnica da respiração, trazendo você para o agora, enfrentando, é interessante. E a autoestima, a autoconfiança, acreditar em si mesmo, né? E se fortalecer. Em relação aí à autoestima, é importante, porque é como eu falei, nada é perfeito. E a gente precisa identificar aí o para quê, o porquê e como nós estamos fazendo, e para quem. Então, é importante refletir sobre isso também. Aprender a visualizar as situações com, vamos ver, com clareza. Acreditar que não vou errar, vai dar tudo certo. Se errar, está tudo bem. E todos erram, né? Falei disso agora de pouco. Então a gente precisa também, é, sabe, respirar. Dá um tempo pra gente também, senão a gente vai viver sempre nessa loucura, né? Sempre acelerado. E aí, pra gente concluir, olha aí, busque equilíbrio e autocontrole sobre suas emoções, e principalmente autoconhecimento. Vocês sabem que eu tenho reforçado muito nisso, porque é muito importante o autoconhecimento, principalmente para vocês nesse processo de escolha, decisão, que para o ensino médio, terceiro ano, para o segundo ano, primeiro ano, vocês estão no processo de escolha. Então, como vocês vão decidir uma profissão se vocês não se conhecem? Então, é importante fazer o processo do autoconhecimento. Às vezes a gente busca aí a profissão pensando nas matérias que eu tenho mais facilidade, no dom para algo que eu tenho. Às vezes tem pessoas que não identificam nenhuma dessas coisas. Faz parte, é importante, mas a gente precisa olhar para nós também, né, no nosso processo. Porque pode ser que você inicie algo acreditando que é aqui que eu quero estar, e aí depois lá na frente você fala, não, peraí, não era isso que eu exatamente queria. E isso é legal também, né? Você fazer a tentativa, voltar e falar, não, agora eu estou no caminho certo. Mas e se você puder iniciar no caminho que você se identifica logo de início, né? Então, é importante fazer o processo do autoconhecimento. Eu preciso saber o que eu quero lá na frente.
no setor administrativo, eu quero ficar ali junto com o computador, resolvendo situações, gerenciando pessoas. É isso, faz parte do meu perfil. Ah, eu quero fazer medicina. Olha, é bastante tempo que eu vou ficar na universidade, depois eu vou fazer uma especialização para a área que eu quero seguir. Eu vou lidar com pessoas, eu vou ter que lidar com tal situações, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, identificar tudo. Para você saber se aí olhar para si, mas eu dou conta disso, eu, 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 como eu lido diante de tal situação, como vai ser para mim, é importante também esses questionamentos. E não só também em relação à profissão, mas à vida pessoal também. Como é? Então, busca equilíbrio e autocontrole sobre suas emoções e faça autoconhecimento. É muito importante. Só essas aulas aqui que a gente tem falado, que estamos complementando, já faz aí uma reflexão de olhar para si e entender alguns direcionamentos, tá bom? Eu vou passar uma atividade no próximo vídeo e aí qualquer dúvida eu fico à disposição, vocês podem me procurar. Espero ter ajudado de alguma forma, que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Beijo!